Graça e paz, estamos de volta com mais um vídeo. Que Deus abençoe a nossa audiência. E desta vez vamos falar sobre as desvantagens de ser um desigrejado. E por que eu falo acerca deste tema? É porque hoje temos um grande êxodo de jovens, principalmente jovens, saindo das suas igrejas em função de várias coisas que acontecem. Eu hoje gostava de falar um pouquinho disso para você que é jovem, que já saiu da igreja em que você congregava ou está a pensar em sair. E o que é um desigrejado? Desigrejado é a pessoa que acredita em Deus e tem aquela fé em Cristo Jesus. Não é uma pessoa desviada, mas esta pessoa simplesmente decidiu escolher. É uma escolha pessoal que ela fez de parar de frequentar a igreja por causa de várias coisas que acontecem em diferentes ministérios que não acho razoável a gente fazer menção aqui. Mas estas pessoas elas são caracterizadas por uma questão ligadas à busca de paz, né? À busca de perfeição. E só que esta decisão de você deixar de congregar, participar de atividades ministeriais, elas têm suas desvantagens. Eu gostava de falar aqui acerca da solidão e o isolamento. As pessoas ficam solitárias, ficam isoladas. Uma das características do próprio Deus é a comunidade, né? Temos o Pai, temos o Filho, temos o Espírito Santo, que são pessoas unidas, né? Indivisíveis. E a Bíblia diz que nós que fazemos parte do reino de Deus somos um corpo. É como se você fosse mão e dissesse, poxa, este corpo anda muito doente, então eu que sou mão, eu tenho que sair deste corpo. Então, automaticamente tu passas a perder a comunhão com o corpo. Mas qual é a consequência desta solidão e este isolamento? É a ausência de convívio regular com os outros irmãos ou fiéis. E isto acaba trazendo consigo algumas consequências como desânimo e a própria depressão, porque Deus não nos fez para nós vivermos assim de forma isolada, pois não há ninguém por perto que possa te ajudar em momentos difíceis. A Bíblia nos encoraja a buscarmos, a partilhar as nossas necessidades com os santos, que são os próprios irmãos da igreja. Outra questão que temos é a perda de comunhão. É uma consequência que resume-se em perda de comunhão. A Bíblia compara-nos como partes do corpo, aquilo que eu falei em 1 Coríntios 12. Ficar sozinho dificulta o apoio mútuo. A Bíblia diz que vale mais serem dois do que um, porque estando dois conseguem se aquecer. E sendo dois, conseguem resistir o inimigo com mais vigor e mais força. Isto quer dizer, quando tu te isolas, acabas perdendo força diante das batalhas que nós enfrentamos no dia a dia. Partilha de experiências e o próprio crescimento espiritual conjunto. Vou dar um exemplo. No ministério nós temos jejuns comunitários que nós temos feito de forma recorrente, que é uma forma de comunhão por uma causa espiritual conjunta, que o desigrejado passa a perder esta oportunidade de se unir com os irmãos em busca de uma solução, numa luta, numa guerra espiritual que possa ser travada em comunidade. Acaba travando as suas batalhas sozinho e quando Deus disse, por exemplo, para si mesmo, não é bom que o homem fique só, Deus estava a reforçar a necessidade que havia
desde o início da comunhão. Então, ser um desigrejado realmente não é recomendável. Outro aspecto que eu gostava de falar dele é a respeito da dificuldade na disciplina. Quando nós fazemos parte de uma comunidade, nós somos desafiados a desenvolver atividades com uma disciplina regular e também temos aquilo que em inglês chama-se accountability. Accountability seria mais ou menos prestação de contas, né? Prestação de contas. Não que fazendo teus projetos sozinho, tu não vais conseguir ter uma disciplina e também podes fazer prestações de contas assim, de forma individual, mas não é recomendável. Dificuldades na disciplina, ou seja, estar em uma comunidade ajuda o cristão a fazer o quê? A corrigir os seus erros, porque são os irmãos que você vai lá consultar para pensar em fazer isto, para pensar em fazer aquilo, e tem talvez dentro da comunidade pessoas que já fizeram aquilo que tu queres fazer. Então seria meio caminho andado partilhar com os irmãos acerca de projetos, acerca de postura, batalhas espirituais, muitos outros assuntos que eu podia aqui fazer menção. Então, quando nós não fazemos esta prestação de contas, é mais fácil cair em desvios doutrinários ou simplesmente estar dentro do comodismo, ficar assim acomodado, porque você não tem que prestar contas a ninguém. Então, geralmente, muitas bênçãos que nós alcançamos na vida, alcançamos através de outras pessoas. São outras pessoas que têm necessidades, que partilham essas necessidades, que às vezes nós temos solução. Mas quando nós estamos fora de um ambiente em que as pessoas têm um conhecimento de quem nós somos, do que somos capazes de fazer, também nós temos as oportunidades que vão desaparecer. Agora, quando nós também saímos dentro de um contexto comunitário, nós perdemos a oportunidade de servir. Por quê? Porque é lá onde os irmãos conseguem ver quais são os seus dons, você passa a servir a partir dos seus dons. É como se a comunidade tivesse uma necessidade e eles iriam perguntar quem no nosso meio tem capacidade de fazer isso. E você que tem essa capacidade não está lá. Isto é, na igreja você pode usar os seus talentos como cantar, ensinar, acolher, abençoar os outros. Quando você está longe dela, todos esses dons podem ficar parados, não é? Como se você estivesse parados, estacionar, a hibernar esses dons e não usar. É por isso que, fazendo aqui uma conclusão, não é recomendável optar por esse caminho de ser um desigrejado. Existe também um papel da igreja que é fundamental, que tem a ver com os projetos sociais, que vão de encontro com muita recomendação bíblica, aquilo que a Bíblia recomenda, quando fala da verdadeira religião, que é ajudar as viúvas, os órfãos, que são projetos que são desenvolvidos para a igreja, para poder alcançar aquelas pessoas mais desfavorecidas. Existem pessoas que fazem isso aqui fora das igrejas? Existem. Mas quando você se junta a esses grupos, que tem também, digamos, uma orientação de fazer essas atividades por amor a Cristo, já é uma comunidade, já é uma igreja. Então, acaba ficando aqui uma ambiguidade, uma coisa assim, que não faz assim tanto sentido. Então, as igrejas têm o costume de reunir recursos financeiros, humanos, para fazer ações de caridade na comunidade. Sozinho fica mais difícil ajudar o próximo em grande escala. É verdade que você pode ajudar o seu vizinho de lado, o seu vizinho de frente, seu amigo, seu familiar, mas ficar fora, né, desses projetos sociais num contexto de
comunidade acaba minando aqui uma ajuda ao próximo em grande escala. E não só. Existem pessoas, por exemplo, que têm chamado e têm alguma facilidade, né, de interação, de ideias que podem ajudar a canalizar da melhor forma a ajuda. E isso só é possível quando nós temos aqui uma comunidade unida com um propósito. A Bíblia sempre foi apologista de ações que são feitas em conjunto. Por exemplo, quando Israel era convidado para lutar as suas batalhas, nós não temos casos de uma única pessoa que vai e luta, excetuando algumas histórias que também são atípicas dos guerreiros de Davi, mas em via de regra nós temos ali sempre uma convocação, né, que invoca aqui uma comunidade para intervir em casos de batalha. No mundo espiritual funciona assim, você lutando sozinho no mundo espiritual é fraco em relação a legiões de demônios que lutam contra a sua vida, contra a sua pessoa, contra a sua família. E o próprio Jesus disse que o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, né? E nós entendemos que igreja é onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome do Senhor, e isto é um reforço da parte do próprio Deus na questão das pessoas não seguirem por essa via, né? Ou por essa opção de cultuar a Deus de forma isolada. Então, qual é a conclusão que nós vamos ter e a aplicação que nós vamos ter desta nossa breve conversa? Ser um desigrejado não é uma recomendação bíblica. Se você está neste momento desigrejado, eu quero encorajar-te a juntar-te ao caminho. Podes ter acesso aos nossos contatos aqui nas nossas páginas e nós vamos poder lhe auxiliar naquilo que você precisa para poder se inserir novamente numa comunidade saudável, onde você vai poder exercer os seus talentos da melhor forma possível e alcançar aí os objetivos daquilo que são os propósitos de Deus estabelecidos para a sua vida. Então, Deus abençoe a sua vida. Se você está pensando em deixar de frequentar a igreja ou já é um desigrejado e sente falta de algo, se quiser, pode contar conosco o seu motivo, partilhar conosco a sua decepção, as circunstâncias que levaram-te a ser um desigrejado, e nós vamos poder lhe auxiliar naquilo que for necessário. Deus abençoe a sua vida. E está na hora de colocar um ponto final a esse isolamento e junte-se a nós. Estamos aqui na Avenida Sebastião Marcos Mabote, aquela que sai da Praça da Juventude Maguanini, junta-se a Circular, só que a nossa referência é da Circular até frente às bombas da Puma ou Congelados. Temos ali o Ministério Caminho para as Nações, que é um ministério que está de portas abertas e com saúde espiritual para poder abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, graça e paz.